Quem nunca achou uma bala no fundo da bolsa ou no bolso e comemorou que ela ainda estava inteirinha, né? Pois é, por trás dessa pequena alegria do dia a dia tem muita, mas muita ciência. Hoje, a gente vai entender direitinho como a indústria resolve um problema que parece simples, mas é super complexo. Aquela chatice da bala que gruda na embalagem. Então, vamos lá. Todo mundo já passou por isso, né? Tentar abrir uma bala e o papel rasgar todo, ficar grudado no doce. Uma frustração. Mas por que isso acontece? Essa pergunta simples, na verdade, é o ponto de partida de um desafio enorme para o controle de qualidade na indústria de alimentos. Olha, para gente que consome, é só um detalhe irritante. Mas para quem fabrica, uma embalagem que gruda demais é um problemão. Isso afeta tudo, desde como as pessoas veem a marca até a eficiência lá na linha de produção. E o nome técnico para essa meleca toda é adesividade. É uma propriedade física que precisa ser controlada com uma precisão cirúrgica. A embalagem perfeita tem que proteger o produto, claro, mas sem virar uma coisa só com ele. Tem que garantir uma abertura fácil, limpinha. Ok, se o problema é a tal da adesividade, como é que os fabricantes medem isso de um jeito científico, objetivo? A resposta não está no achismo, de jeito nenhum. Ela está num teste super padronizado e muito, muito preciso. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Para isso, a indústria usa o que a gente chama de teste de liberação de embalagem. O nome já diz tudo, né? Ele mede exatamente a força que a gente precisa fazer para desgrudar o papel da bala. E o pulo do gato aqui são duas palavrinhas: preciso e reproduzível. Ou seja, os resultados são super confiáveis e permitem comparar, por exemplo, um lote de produção com outro. Na prática, o processo é bem interessante. Primeiro, a bala é presa numa base. Aí um braço mecânico imita o nosso movimento de abrir a embalagem, aplicando e puxando o papel. E o mais importante, durante todo esse movimento, um sensor super sensível está lá, medindo a força exata de cada puxadinha. E com isso, o teste nos dá um número, um dado fundamental: a força máxima de remoção. Esse é o pico de força necessário para soltar a embalagem. A lógica é bem simples. Quanto menor for esse número, menos a embalagem gruda. E melhor, claro, vai ser a experiência de quem for comer a bala. Agora a pergunta que fica é: que tipo de equipamento consegue fazer uma medição tão delicada, tão precisa assim? É aqui que a alta tecnologia entra em campo para resolver esse nosso problema grudento. Bom, essa tecnologia de ponta vem de uma empresa chamada Stable Microsystems. Eles são simplesmente os líderes mundiais em análise de textura. São eles que desenvolvem os equipamentos que viraram o padrão ouro de qualidade para indústrias no mundo inteiro. E a grande estrela desse processo todo é o analisador de textura TA.XT Plus. É essa máquina que, com os acessórios certos, faz o teste de liberação da embalagem com uma precisão que é de cair o queixo. E como essa tecnologia chega aqui no Brasil? Bom, a Stable Microsystems é a desenvolvedora global. E aqui, nós da Estrelab Brasil somos os representantes exclusivos. Nosso papel é justamente fornecer não só o equipamento, mas todo o suporte técnico para que ele seja usado da melhor forma possível. E a capacidade desses equipamentos é impressionante. Pega só um dos modelos principais, o TA.XT/Plus 100TC. Ele consegue medir forças de até 100 kg e, ao mesmo tempo, detectar movimentos minúsculos, com uma precisão de meio milésimo de milímetro. Imagina só? É esse nível de detalhe que permite analisar tanto a leveza de uma bala grudando no papel, quanto a força para quebrar um comprimido, por exemplo. Ok, a tecnologia é incrível, a gente já entendeu. Mas como é que esses dados super precisos se transformam em valor de verdade para uma empresa? É disso que a gente vai falar agora. Quando você consegue medir a adesividade com números, com dados, as decisões ficam muito mais inteligentes. Dá para escolher o material de embalagem perfeito, ajustar o processo de produção para não ter erro, diminuir o desperdício e, o mais importante, lá na ponta, quem compra o produto fica muito mais satisfeito. É um ciclo virtuoso. E o mais legal é que essa capacidade de medir as propriedades físicas das coisas não serve só para doces, não. A análise de textura é uma ferramenta super poderosa para uma infinidade de indústrias e produtos. Pensa bem, o mesmo princípio serve para medir a força para descolar um rótulo de uma garrafa, a dureza de um comprimido de remédio ou até a facilidade de aplicar um selante de silicone na construção civil. A tecnologia é a mesma, mas as aplicações, nossa, são quase infinitas. Isso nos leva a um ponto final que é muito importante. Porque, veja bem, ter o equipamento certo é só uma parte da história.
O suporte, a parceria para conseguir tirar o máximo de proveito dele é tão fundamental quanto. E aqui a fonte nos dá uma visão bem clara da nossa filosofia de trabalho. Diz assim, olha, na Astralab Brasil, atuamos como parceiros estratégicos. Nosso trabalho começa com a escuta ativa. Entendemos as necessidades específicas de cada cliente. Isso mostra que o foco não é só vender uma máquina, mas sim resolver um problema de verdade. Essa parceria se transforma numa solução completa. A gente não só entrega o equipamento. O nosso suporte inclui a instalação, o treinamento da equipe que vai operar a máquina, a manutenção, tudo, até a calibração certificada para garantir que o aparelho esteja sempre funcionando com 100% de precisão. É um acompanhamento de ponta a ponta. E para a gente fechar, fica a reflexão. Desde a adesividade de uma simples bala, até a dureza de um material super complexo, medir a textura com precisão é algo que pode transformar um processo. Fica a pergunta no ar: em quantos outros setores esse nível de controle de qualidade poderia ser a grande virada de chave para a eficiência e para a inovação?